Estamos de volta para esse segundo bloco do nosso programa Espaço Parlamentar, nosso bate-papo com os vereadores, o seu representante aqui na Câmara do Jacareí, a Casa do Povo. Hoje nós estamos conversando com o vereador Fernando Ramos, o Fernando da Ótica Original, que está contando um pouco mais para nós a respeito da trajetória de vida dele, a trajetória profissional, a trajetória política. No bloco anterior, o vereador estava falando a respeito desse engajamento, né, vereador, que o senhor teve aí com a religião evangélica, e hoje o senhor participa dos movimentos. Mas uma coisa que eu queria perguntar ao senhor é qual foi o momento em que o vereador, o comerciante Fernando, que estava iniciando seus passos também na questão da busca por um conforto espiritual dentro da igreja evangélica, em que momento esse comerciante evangélico achou que teria a chance de ingressar na política? Como é que foi a entrada do Fernando da Ótica no mundo político? Na verdade, Edmo, eu vou ser assim bem transparente, sabe? Bem assim, claro, porque é um compromisso que eu fiz com a população de andar na verdade, na transparência. Eu já havia sido convidado algumas eleições antes de tomar a decisão, mas eu tinha uma postura no sentido de dizer o seguinte: como nós adotamos como uniforme o atendimento na loja de branco e tal, aquela coisa toda, então a minha colocação era essa. Eu dizia assim: como que eu vou entrar no meio político de branquinho desse jeito? Como que eu vou entrar num carvoeiro sem sair manchado? Então essa era a minha visão de política, vamos dizer. Mas depois as coisas foram clareando e eu comecei a perceber que a política não era aquilo que eu estava imaginando. E eu comecei a perceber também que o meu coração estava voltado a ajudar as pessoas, e começou a nascer dentro de mim o quê? A política é um caminho, é uma ponte onde você pode atravessar para um outro lado, uma outra margem do rio, para poder ajudar mais as pessoas. E surgiu tudo num convite, que foi um convite assim que tocou muito no meu coração. Até quero mandar um abraço ao Mantovânio, uma pessoa que me incentivou a estar saindo candidato, apesar de ter tido já os convites, mas ele foi mais incisivo e tal. E uma coisa que eu não esqueço, uma coisa que me marcou muito, ele falou: olha, pensa com carinho e fala com a sua esposa, porque a política ela começa dentro de casa. Se a sua família te apoiar, se a tua esposa te apoiar, você já tem metade da eleição ganha. E eu parei para pensar naquilo, né? Então, aí sentei com a minha esposa, conversei, ficamos um tanto em dúvida. Aí, como todo cristão, oramos a Deus. Então, ficou o quê? Ficou marcado que a gente iria entrar nesse campo político, participar. E aí foi então que eu retornei para esse amigo, o Mantovânio, e disse a ele: olha, Mantovânio, nós estamos decididos. Ele falou assim: então vamos começar bonitinho, vamos começar certo. Eu falei: como que é o começar certo? Então vamos marcar uma reunião entre você, a sua esposa, e eu e a minha esposa. Por quê? Porque o combinado entre nós é que, se eleito, ele iria estar do meu lado. Até porque ele me incentivou a sair e tal. Era uma pessoa que já tinha um pouquinho mais de experiência e tal. Então tudo começou assim. E o primeiro ano nós saímos, né? Foi em 2008, né? E a gente não foi eleito, mas fomos muito bem votados, muito bem aceito. Foi assim uma novidade, né, para Jacareí, no que se diz a política, e um candidato. E aí começamos a trabalhar. Então foi anos de trabalho até chegar a esse resultado que... Mas antes de ser candidato em 2008, o senhor chegou a militar na política? O senhor apoiou alguém? Não. Eu vou entrar na política e vou ser candidato. Isso, exatamente. Essa foi a maneira como o senhor encaminhou. Essa foi o caminho, né? Eu não havia militado em nenhum partido, não tinha noção nenhuma de política, vou ser bem transparente, como eu falei, né? Mas eu sabia que dentro de mim tinha algo que gritava, né? Como quem diz: você pode, você estando lá, você vai poder ajudar mais pessoas, você vai poder expressar suas ideias, você vai poder representar um grupo lá dentro.
E o senhor sai nessa primeira eleição em 2008. Você lembra quantos votos o senhor teve, não? Essa eleição que eu saí pela primeira vez foram 1.100 votos. 1.100 votos. Quer dizer, o senhor teve uma votação expressiva para um candidato de primeira viagem, né? Como o senhor falou, que Sim, não tinha exatamente, sequer experiência. Mas imagino que, né, é uma coisa que a gente acaba percebendo, né? Todo mundo que sai candidato, apesar do número de vagas ser muito pequeno, né? São 13 cadeiras na Câmara, você tem até 280, 250 candidatos. Então, o funil é muito fino, né? Os que serão eleitos são muito poucos. Sim. Diante do tamanho do quadro eleitoral que se forma na cidade. Isso. Mesmo assim, quase todos os candidatos têm certeza de que podem ganhar, de que estão né, próximos de chegar lá. Qual que é a sensação que o senhor teve no momento que o senhor viu, não fui bem votado, mas não consegui me eleger? Na verdade, eu não vou dizer que a gente não fica triste, lógico que a gente fica triste, até porque eu fui o mais votado na ocasião do partido, não entrei devido às contas eleitorais, o coeficiente e tal, enfim. A gente acaba ficando um pouquinho triste, sim, mas isso é alguns dias e depois logo que você ganha força, é como um sonho, né, Edmundo? Ela vai nascendo dentro de você e você vai acreditando, as coisas vão acontecendo. Agora é interessante que... O senhor estava no mesmo partido que o senhor está hoje? Não, eu estava no PMDB. No PMDB. Né, nós estávamos no PMDB, nesse momento eu estava como vice-presidente do PMDB, né? Então, também quero agradecer ao PMDB, que ajudou bastante, né? Um aprendizado ali dentro, uma escola. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, que eu acredito que todo cristão, vamos dizer assim, aqueles que como você diz no começo do programa, como foi nossa trajetória dentro do campo cristão, eu acredito que eu tinha uma promessa, e essa promessa, ela iria se cumprir, mas só que eu não sabia quando. Então eu até cheguei a disparar algumas frases que eu falei assim, olha, essa é a última vez que eu tento, se eu não conseguir, eu acho que não é para mim. Então eu me recordo muito bem que um líder cristão disse para mim assim, nessa sua fala você já venceu. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque Deus precisa de você dentro da política, Ele vai te usar como ferramenta. Então aquilo ficou cravado dentro de mim. E eu fui militando e fui trabalhando e tal, mas falar que eu tinha a certeza de que iria ser eleito, eu acho que seria muita prepotência, né, Edmundo? Não dá, não dá. Pessoas chegavam para mim, Fernando, você está eleito e tal. Eu sempre usava a mesma fala, parecia um robô. A verdade é essa. Eu falo, olha, se Deus permitir, sim. Se Ele não permitir, pode tirar o cavalinho da chuva. Mas aí Deus permitiu, né? Deus permitiu. Aí, quer dizer, o senhor tem a primeira candidatura em 2008, teve 1.100 votos. Aí o senhor, nesse intervalo, o senhor trocou de partido, né? Mudou de grupo político, imagina as pessoas que estavam ao seu redor no PMDB já não estavam mais no novo partido, e aí o senhor sai mais uma vez para uma eleição e dessa vez é eleito, né? A sensação, imagino que no dia 7 de outubro, às 7 horas da noite, a sensação foi muito diferente daquela sensação de 4 anos atrás, né? Eu diria que não foi um tanto diferente, porque, olha só, na contagem dos votos, né? Então eu estava ali mais ou menos na casa dos 1.700, 1.800 votos. Então, nesse momento eu já estava eleito por voto, né? Mas não estava eleito exatamente pelo ocorrido lá atrás, que seria o coeficiente, novamente o cálculo eleitoral. Então isso me deixou muito apreensivo, né? Então a reação, eu lembro como se fosse hoje, eu estava dentro de um culto, né? Eu saí com a minha família e a gente foi para o carro, né? E no carro ali a gente se reuniu e tal, enfim, e eu fiquei conversando com meu irmão por telefone, até que ele pegou e falou assim, Fernando, você está eleito. Eu falei, mas como que eu estou eleito, né? Como você sabe? Não, você está eleito, já saiu porque sai, né, em vermelhinho ao lado, né? Quem está eleito, quem não está eleito. Isso, entendeu? Então ali foi um momento que foi muito gostoso. Só para explicar para quem está em casa, né, e não está familiarizado com essas regras, o quociente eleitoral é aquela conta que se faz para definir se o partido terá ou não
representantes na Câmara. Então, o partido, ou a coligação, no caso, quando partidos saem coligados, se faz uma conta que é mais ou menos a seguinte: pega-se o número de votos válidos, né, excluídos lá os nulos e brancos, então os votos válidos. Esses votos são divididos pelo número de cadeiras, em Jacareí são 13, e dessa conta se tira um número mínimo de votos que o partido ou coligação tem que alcançar para conseguir eleger, fazer um representante na casa. Então vamos dizer que essa conta tenha dado na casa aí de 8 mil votos, né? Explicando a situação Isso. pela qual o vereador Fernando Ramos passou e que ele estava exemplificando. Então, não adiantaria um vereador, por exemplo, de determinado partido alcançar 4.500 votos, por exemplo, ser o mais bem votado da história de Jacareí, se o partido dele não alcança os 8 mil, só os 4.500 dele, não adiantaria nada, ele não estaria eleito pelo quociente eleitoral, ou seja, o partido dele não somou os votos suficientes para conseguir se eleger. Muita gente critica essa metodologia, né, Fernando? Você que já passou por isso, você acha que deveria mudar, que a eleição deveria ser feita pelos votos absolutos, ou você concorda com essa sistemática que visa privilegiar ou fortalecer a relação partidária ou partido? Que é uma forma de uma resolução, né, que o TSE tem, enfim. Isso é uma coisa que vai ser definido no patamar federal e tal, mas eu acho que daí não teria por que ter partido, então, né? Porque se fosse... Se não precisar... Tá entendendo? Então, eu acho que é válido, sim. Agora, sou a favor do voto distrital, né? Eu acho que o voto distrital... Para deputado, por exemplo? Isso, fortaleceria, entendeu? Porque, você vê, né, Edmundo, daqui menos de 2 anos nós temos uma outra eleição. Nós vamos escolher os nossos deputados federais, estaduais, governador, presidente, enfim. Existe uma situação muito típica em todas as cidades do Brasil inteiro aí, né, que vem candidatos de outra região fazer a sua política na cidade, enfim, e acabam, vamos dizer assim, ganhando muitos votos na cidade e depois não vem mais para cá, a verdade é essa, né? Então, se fosse o distrital, nós teríamos o quê? Nós teríamos a condição de eleger um representante da região, né? As pessoas daqui, no voto distrital, no caso, né, só votariam em candidatos da região. Da região. Né? E aí, havendo um número de votos suficientes, esse candidato seria eleito. Facilitaria, né? Facilitaria e traria Diminuiria o número de opções também. Sim, né? Facilitaria e traria também uma identidade para a região. Porque você sabe, né? Não é querer falar, enfim, mas vem para cá e depois nunca mais volta. E aí, como é que fica? Como é que você encontra um deputado desse? Ao passo que se você tem um deputado na sua região, você tem mais acesso. Provavelmente o deputado vai montar um escritório dele aqui na região, ou quem sabe até na cidade, como nós temos exemplo aqui na cidade, né? O deputado que tem o seu escritório aqui na cidade, o deputado Marco Aurélio, né? E é daqui, né? É daqui, é de Jacareí. Eu acho até que Jacareí comporta mais deputados. Nós teríamos que fazer pelo menos 2 deputados estaduais e elegemos também um deputado federal. A cidade comporta isso. Mas eu até estou falando isso no sentido de sensibilizar a população, né? Porque a população entenda isso também. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com mais bate-papo e informação para você. Não saia daí. Vamos direto. Oi? Quer mais água primeiro? Não.